Olá, pessoal! Nessa videoaula, nosso assunto será sobre a história da profissão e da regulamentação. É importante perceber que, muito antes do que se imagina, a profissão começou a ser regulamentada por aqui, dando início a uma longa e firme jornada pela consolidação da profissão. Foi no dia 30 de agosto de 1770, ainda no século XVIII, que se registrou a primeira regulamentação da profissão contábil, através da criação da matrícula dos guarda-livros na Junta de Comércio de Lisboa, matrícula essa que era válida tanto para Portugal como para a colônia. Mais tarde, já no início do século XX, período conhecido como República Velha, ocorreram vários movimentos para consolidar a regulamentação da profissão, com a criação, por exemplo, de várias associações de guarda-livros e do Instituto Brasileiro de Contadores em São Paulo, providências essas que foram seguidas por outras cidades e estados da República. Em 1870, o Decreto Imperial 4475 tornou a profissão de guarda-livros na primeira ocupação liberal regulamentada no Brasil. Passou-se a exigir informalmente para a contratação de profissionais que os mesmos comprovassem aproveitamento no então intitulado curso de comércio. Em 1924, com a realização do primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, começaram a ser difundidas campanhas para a regulamentação tanto da profissão de contador como da reestruturação dos cursos de comércio no Brasil. Em 1931, a chamada Lei Francisco Campos organizou o ensino comercial, regulamentou pela primeira vez a profissão de contador. A lei foi republicada em 1932, visando corrigir deficiências do texto original. Finalmente, o Decreto-Lei 9.295, de 27 de maio de 1946, alterado em 2010 pela Lei 12.249, foi estabelecido e pacificado como texto regulamentador da profissão contábil em todo o território nacional. De 1946 até hoje, muito se desenvolveu a legislação da profissão contábil. Mas por que ocorreu esse desenvolvimento? A profissão vem há muito sendo desenvolvida, chegando nos dias de hoje a ser um dos mais importantes meios de transmissão de informações específicas existente no mundo. Assim sendo, pode ser compreendida como uma forma de linguagem. É basicamente da contabilidade que são extraídas informações para todo tipo, todo volume de investimento efetuado em empresas no planeta. A análise da riqueza, da dívida, do crescimento econômico e mesmo, em certo grau, do crescimento social, é feita a partir de alguma informação, dado ou base contábil. Isso permite depreender que, na forma de linguagem, a contabilidade tem que ser compreendida por qualquer de seus usuários em qualquer locus econômico e ou financeiro. Em termos legais e em decorrência do desenvolvimento econômico, a contabilidade no Brasil se aproximou da forma que tem hoje a partir da publicação da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. A partir dos anos 1960, que a contabilidade passou a ser encarada como fonte de informação, devido ao crescimento dos mercados de capitais no mundo. Houve um primeiro movimento de estudos buscando a convergência das normas contábeis, que foi conhecido como Informational Approach. Essa abordagem teve como foco a necessidade de obter da contabilidade o maior conjunto possível de informações úteis ao processo decisório. O fenômeno da globalização já era presente naquela época e isso reforçou ainda mais a necessidade por qualificação profissional, especialização, segurança quanto à capacitação dos profissionais e, por consequência, formalização de regras mais completas e complexas para a regulação do exercício profissional. Não se pode perder de vista que a contabilidade tem a finalidade precípua de informar, incentivando o investimento, vez que o uso de uma linguagem técnica eficiente tende a facilitar o entendimento das informações divulgadas por parte dos usuários, reduzindo o grau de incerteza contábil e, portanto, a sensação de risco, gerando como consequência incremento das operações e potencial crescimento econômico. A premissa é que, com maior clareza e menor incerteza, menor deverá ser o risco, reduzindo com isso a expectativa de retorno ou taxa de atratividade por parte do investidor.
Se de início não parece tão clara essa vantagem, é necessário compreender que esse investidor poderá estar fisicamente distante da empresa em que pretende investir e, para dispor de seu capital de investimento em empresas não somente distantes fisicamente, mas também sediadas em economias diferentes da sua, o investidor precisa sentir-se totalmente seguro para então aceitar reduzir sua expectativa de remuneração pelo investimento. Nessas circunstâncias, análise de VPL, valor presente líquido, TIR, taxa interna de retorno, payback, tempo de retorno do investimento, e KPM, Capital Asset Pricing Model, ou modelo de precificação de ativos financeiros, ajudam o investidor a compreender o potencial de ganho com investimentos de capital, bem como a percepção do risco comparativo envolvido. A crescente sofisticação dos mercados financeiros e de capitais desde os anos 1960 até o presente passou a requerer fatores como: processo de intermediação eficiente e seguro, aumento frequente e constante da precisão e qualidade das informações, relatórios das operações, incremento crescente e constante da qualidade e confiabilidade das informações, relatórios e demonstrações contábeis dos empreendimentos, reconhecimento da segurança jurídica, capacidade de apreensão do conjunto das informações pelos investidores e aumento do nível de confiança desses investidores no sistema como um todo, e capacidade comparativa das informações originadas em diferentes empresas, com diferentes objetos, diferentes estruturas e diferentes localizações espaciais no mundo. Os investimentos aqui citados e cujos recursos são originados nos mercados financeiros de capital requerem intermediação que possibilita às empresas, seja qual for a forma societária, a obtenção de recursos para a realização de investimentos produtivos, tais como construção de novas plantas industriais, inovação tecnológica, expansão da capacidade ou aquisição de outras empresas, ainda mesmo o alongamento do prazo de suas dívidas, mediante aproximação com os investidores, que, por sua vez, desejam aplicar recursos financeiros excedentes de maneira rentável, buscando sua valorização ao longo do tempo. O desenvolvimento da contabilidade no Brasil, da profissão contábil e, consequentemente, da legislação específica, como visto, está associado ao desenvolvimento da economia brasileira. Para falar dessa característica, lembremos que poucos anos depois da chegada do capital estrangeiro ao território nacional, o processo de auditoria independente passou a ser obrigatório para empresas de capital aberto. A auditoria veio a se estabelecer no Brasil como uma das especialidades da profissão, assim como a perícia contábil hoje também o é. As empresas de capital aberto são aquelas que recebem investimentos de terceiros que não participam das decisões estratégicas da companhia. Exatamente aqueles que necessitam de informações qualificadas, com segurança técnica e jurídica, para decidir trazer o seu capital para o território brasileiro. Em 1972, mais precisamente no dia 11 de maio, o Banco Central emitiu a Circular 179, que padronizou a estrutura das principais demonstrações contábeis, balanço e resultados para as instituições financeiras. Estamos falando de um período anterior à entrada em vigor da Lei 6.404, mas também estamos falando de uma época na história econômica brasileira conhecida como período de milagre econômico. O aumento da velocidade na dinâmica econômica exigia, como já dissemos, mais rigor, mais controle, mais perícia e mais regulação para o exercício profissional. O Decreto-Lei 9.295, de 27 de maio de 1946, criou o Conselho Federal de Contabilidade com a finalidade de orientar, normalizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil. O Conselho Federal é responsável pela regulação sobre os princípios contábeis, o cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada, bem como de editar normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional. No âmbito de suas atribuições, o CFC mantém ampla divulgação da estrutura da legislação que abrange a profissão contábil, que é composta por leis, decretos-leis, resoluções, normas brasileiras de contabilidade, instruções normativas e súmulas.
Dentre esses instrumentos, vinculados à finalidade do Conselho, ressaltamos o Código de Ética Profissional, aprovado pela Resolução CFC 803 de 96 e alterado pela Resolução 1307 de 2010. O objetivo do Código de Ética é fixar a forma da conduta do profissional no exercício e em assuntos relativos à profissão de classe. O Código de Ética trata de deveres, de proibições, de valores dos serviços, de penalidades e outros. Entre as questões, destaque-se o exercício da profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica. Destaque-se também o sigilo em razão do exercício profissional. Somente emitir opinião embasada em todos os fatos, bem como a renúncia às funções, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador. Parece evidente que o profissional deve exercer suas atividades profissionais, especialmente numa área tão sensível a erros e pequenos descuidos, que talvez até pensássemos desnecessária tal imposição. Mas não obstante a obviedade, desafortunadamente, nem todos os profissionais têm a real preocupação com a atuação zelosa, efetuada em condição proativa, ou seja, de modo diligente, buscando antecipar-se a quaisquer circunstâncias negativas que, previsíveis, possam ser evitadas ou, positivas, possam ser potencializadas. O exercício profissional honesto também deveria ser a constante em qualquer atividade. Na contabilidade, no entanto, por ser área de grande sensibilidade às constantes demandas feitas por seus usuários com o objetivo de pagar menos imposto, a atuação honesta e com capacidade técnica é ainda mais importante. Não se pode transgredir a lei, independentemente do objetivo particular ou de terceiros. Transgredir em nome de terceiros é ainda mais nefasto, vez que dá ao transgressor o equivocado e traiçoeiro manto do atendimento ao que o cliente pediu. O sigilo profissional é outro fator essencial na relação profissional entre o contador e seu cliente. Vivemos época de grande exposição. Vemos exposição em redes sociais, em páginas as mais diversas em meio eletrônico e mesmo exposição em atitudes, em conversas, muitas das vezes em locais públicos, em meio a pessoas conhecidas e desconhecidas que ouvem a exposição desnecessariamente. Quando se fala de sigilo profissional, não se está falando apenas de não deixar visível ou acessível informação ou dado de alguém. Se está falando de manter ou saber manter uma conduta séria e discreta sobre quaisquer dado ou informação de cliente, em qualquer ambiente, em qualquer condição e circunstância. A conduta séria abrange o comportamento, por vezes natural, de emitir opinião acerca de qualquer assunto. Opinar tecnicamente sem conhecer toda a gama de aspectos técnicos envolvidos é, pelo mínimo, agir de modo profissional leviano. Faça assim, não faça assim, é melhor optar dessa forma ou daquela forma. Podem ser opiniões que às vezes emitidas sem maior preocupação profissional zelosa, diligente, podem induzir num sentido desastroso para quem a leve a sério e empreenda nesse ou naquele sentido. Outra questão sensível é a renúncia às funções, que decisão difícil, tem-se muito envolvido. Às vezes tem-se envolvido aspecto de flagrante vantagem financeira, e é exatamente por questões como essas que a certeza da atuação firme, zelosa, diligente, competente deve suplantar a mera percepção financeira da relação profissional. É, em verdade, questão de caráter. O profissional deve ter caráter firme e inabalável, que não se deixe influenciar negativamente pela vantagem momentânea, colocando em plano posterior seus valores e princípios. Na mesma esteira, deve o profissional estar firmemente preparado para manifestar a qualquer tempo a existência de impedimento para o exercício da profissão. O impedimento para o exercício pode estar vinculado, por exemplo, à falta de qualificação específica, como pode ser o caso de profissional de nível técnico que venha a ser instado a atuar como perito ou mesmo como auditor. Atuações como essa exigem formação superior, além de instrução específica, de modo que, em circunstâncias assim, o profissional deve manifestar seu impedimento. Além desses aspectos, convém ressaltar também que existem vedações ao profissional, como, por exemplo, anunciar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação
conteúdo que resulte na diminuição do colega, da organização contábil ou da classe, em detrimento aos demais, sendo sempre admitida a indicação de títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e relação de clientes. Outras vedações consistem em auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita, assinar documentos ou peças contábeis elaboradas por outrem, alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização, bem como valer-se de agenciador de serviços mediante participação desse nos honorários a receber. O Código de Ética permite que o profissional da contabilidade faça anúncio de seus serviços. Entretanto, é conveniente salientar que a vedação, apesar de aparentemente moderada, é muito séria. Anúncio que resulte na diminuição de colega pode ser qualquer daqueles que busquem ressaltar a suposta diferenciação baseada em comparação de competência, mesmo que velada. Um antigo anúncio de fabricante de eletrônicos apregoava que os nossos japoneses são mais criativos do que os japoneses dos outros. É um exemplo que, apesar de explícito, ajuda a entender o tom do que significa resultar na diminuição de colega, organização contábil ou da classe. Em um ambiente competitivo, por vezes os profissionais são desafiados, por assim dizer, a manter seu comportamento ético. Isso pode ocorrer ao serem convidados a ter participação financeira em práticas ilícitas, assim como assinar responsabilizando-se por documentos para os quais não teve participação ou conhecimento na preparação, nem tampouco quanto à sua validade e fidedignidade. Práticas como essas são claramente antiéticas e prejudiciais não somente ao profissional e às pessoas diretamente envolvidas, mas também, muitas das vezes, a terceiros de boa-fé, os quais usualmente são os mais prejudicados nessas circunstâncias fraudulentas. Ainda no quesito mercado competitivo, é comum a busca por alternativas que ajudem no incremento dos ganhos brutos do profissional. Comum também é a tentativa de incremento com o uso de agenciador de serviços. Nesse caso, é necessário pontuar que a melhor forma ética de agenciar serviços é pelo uso da competência profissional, da diferenciação pela dignidade, pelo zelo, diligência e capacidade técnica. Qualidades exigidas pela ética profissional de todos os que nessa seara pretendem colher seus frutos. Dessa forma, compreende-se claramente que outras questões não podem deixar de ser vedadas no ambiente profissional, tais como retenção de livros, papéis ou documentos confiados à guarda do profissional, uso indevido de título que não seja legalmente possuidor, como, por exemplo, titulações de mestrado e doutorado, e divulgar em seu nome trabalho científico de cuja preparação não tenha participado, e, se participou, delimitar claramente a sua responsabilidade no bojo do trabalho apresentado, não se apoderando do todo quando tenha participado apenas de parte da preparação. Por fim, temos o aspecto preço dos serviços a considerar, e preço costuma ser um componente de difícil definição, em especial para os menos experientes. Não obstante sua experiência, a fixação de preços, conforme estabelece o Código de Ética, deve considerar: primeiro, a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a executar. Segundo, o tempo que será consumido para a realização do trabalho. Terceiro, a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. Quarto, o resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado. Quinto, a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente. E sexto, o local em que o serviço será prestado. Como percebe-se, o Código de Ética Profissional do Contador contém vários aspectos de suma importância e seu estudo deve ser feito, como em todos os casos, com especial cuidado. A área de atuação do contador é essencial em termos de construção de informes e de relatos igualmente essenciais para a gestão das empresas. E ainda que seja óbvio, empreender atividades profissionais com ética, assim como na vida, é, antes de mais nada, dever de qualquer cidadão de bem.
Agora que ficou a primeira abordagem nesse curso, sugiro sua dedicação a esse conteúdo que é muito mais amplo do que pudemos abordar nessa introdução. Grato pela atenção.